Lá em Salmos 42 diz que assim como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma tem sede de ti. Quantos aqui vieram com sede de Deus, sede de Jesus? Então feche os seus olhos nesse momento, não se disperse. Nós vamos cantar uma canção que ela é bem antiga, mas eu quero que nesse momento você tire um momento seu com Deus para falar: Senhor, eu preciso de ti. Assim como a corça precisa das águas, a minha alma precisa de ti, Jesus. O Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu baluarte. Arabás, oriandarabás. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Assim tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Erga suas mãos e cante: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Coloque as mãos sobre o seu coração e cante assim: e as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou resistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. E as lutas vêm
ti, Senhor, não posso viver. Cante isso. Não. Escuta o eu, mas que eu preciso distante de ti, Senhor. Não posso viver. Não nós precisamos tanto de ti, Senhor. Se você precisa, comece a dizer isso a Ele. Nós precisamos tanto, tanto, tanto de ti, Senhor. Ai de nós, ai de nós, ai de nós, se não fosse a tua misericórdia. Ai de nós, se não fosse a tua graça, Espírito Santo. Ai de nós. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Nós queremos perto, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, cante, cante, cante isso. Quero te ofertar. Mas aí é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Amém, glória a Deus. Você pode adorar o Senhor mais uma vez com as suas palmas, dizer assim: olha, Ele é maravilhoso, Ele é príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Emanuel, o Deus conosco. Amém. Nós temos alguns pedidos de oração. A palavra de Deus diz assim, que o salmista pergunta e fala assim: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez. Se o seu Senhor é aquele que fez tudo isso, quanto os nossos olhos conseguem ver, o que é impossível para Ele? Se ao som da voz, do pensamento dEle, de uma ordem dEle, o cosmos se alinha, aquilo que não existe torna-se a existir. O livro de Tiago, ele diz assim, que se tiver alguém triste, doente, ore. Se tiver alguém alegre, cante louvores. Se tiver alguém doente, chame os obreiros, os diáconos, os presbíteros, orem. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Nós temos alguns pedidos de oração nessa noite. Gostaria de chamar vocês a orarem como igreja. Pela Ângela, pela irmã Ângela, que está em Caldas Novas, vai fazer uma cirurgia. Pela irmã Dejanira, que perdeu a sua filha. E por todos vocês, nós que temos desafios a serem vencidos nessa semana, amanhã, terça, na quarta. Por todos nós que estamos esperando algum resultado de exame. Para todos vocês que já foram no médico e talvez ele já deu uma resposta que não era aquela que você esperava. Por todos aqueles que não sabem como vão fazer nesse final de mês agora, porque tem mais mês do que salário. Por todos nós que precisamos de uma porta do Senhor aberta, um socorro bem presente. Se o seu Deus, o seu Senhor é o Deus que fez os céus e a terra, o que é impossível para Ele? Nada. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar como igreja? Neste momento eu gostaria que você apresentasse isso que tem tirado a sua noite, o seu sono, isso que tem ficado no seu coração, na sua cabeça, não tem deixado você nem se concentrar nos afazeres, nas outras coisas. Você tem se preocupado. Essa preocupação que tem tomado tanto espaço da sua mente, essa ansiedade por aquilo que ainda está por vir. Meu Deus, meu Pai, nós clamamos a Ti, Jesus. Meu Deus, nós precisamos de um socorro. Nós clamamos, pedimos ajuda do alto. Pai querido, se não for o Senhor nessa causa, ninguém mais pode. Vai ali, meu Deus, naquele hospital, naquele médico, usa aquelas mãos. Usa, Pai amado, esse homem, essa mulher que estudou, meu Deus, como uma ferramenta do Senhor nessa terra, para trazer cura, trazer bênção, milagre. Aquilo que a medicina não consegue fazer, aquilo, meu Deus, que os olhos humanos não conseguem entender, Pai. Nós clamamos, pedimos misericórdia do Senhor, pedimos um milagre, pedimos uma resposta. Ah, meu Deus, quando os outros aí fora dizem que é só Jesus na causa, para nós é o que conta, porque é quando o nosso Deus, que fez os céus e a terra, entra ao nosso favor, entra no nosso pedido, escuta o nosso clamor. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, Pai, meu Deus, quantos homens e mulheres, meu Deus, está chegando mais um final do mês, olham na sua despensa, olha, meu Deus, no seu armário, na sua cozinha, na sua geladeira, e aquilo que era para trazer alegria, eles têm sentido tristeza,
riqueza e tem olhado para aqueles infiéis do mundo e perguntaram por que eles parecem ser tão felizes, prósperos, e eu estou aqui. Meu Deus, não deixa os teus filhos, Pai, não desampara, não falte a semente na sementeira, que não falte absolutamente nada. Multiplica, meu Deus, o azeite, faz render, meu Deus, traz à existência aquilo que não existe ainda. Nós acreditamos no milagre, nós acreditamos que o Senhor, nosso Deus, pode nos ouvir. Meu Deus, muitas pessoas precisam, meu Deus, de uma assinatura, precisam de documentos liberados, autorizados, precisam de respostas, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, libera esses papéis, libera, Pai amado, essas autorizações, em nome de Jesus, Pai. Paizinho, eu clamo ao Senhor, meu Deus, por essa família, meu Deus, que tem passado por turbulências. Meu Deus, parece que é tombo atrás de tombo, é problema atrás de problema. Parece, meu Deus, que não tem uma semana de paz. Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, socorre-nos, apresse-nos em nos socorrer, meu Deus. Escuta a oração do teu povo, meu Deus, escuta esse clamor, recolhe essas lágrimas, Jesus. Se apresse em socorrer, meu Pai, se apresse, meu Jesus. Nós precisamos, meu Deus, dessa luz no final do túnel que é o Senhor. Jesus, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, entrega a Ele, meu irmão, entrega a Ele, entregue. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentares matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriram, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriram, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando. O Senhor Jesus entra nessa sua causa, meu irmão. O Senhor Jesus escuta o seu clamor. Maravilhoso Senhor. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Meu amado, o Senhor Jesus entra e vai e age onde nós não conseguimos, nem mesmo ver e imaginar. A palavra de Deus diz: olha, tomai do meu jugo que é leve. Vinde a mim todos os que estão sobrecarregados e oprimidos. No Senhor você vai alcançar descanso. Somente nele. Ele
a saída, Ele é a única saída. Ele não é um caminho que você deve escolher, Ele é o único jeito que tem para nós. É Ele. É Ele. Vou fazer só mais uma oração. Pai querido, nós possamos colher, meu Deus, testemunhos de honra e louvor ao Senhor. No meio do teu povo, meu Deus, que haja chuvas e abundância de testemunhos de louvor e edificação, para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus, para que todas as pessoas ouçam que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e aquele que está à porta para voltar. Nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. De obra aqui, construiu a maior parte dessa igreja, quase praticamente toda, e ele foi encanador há muito tempo, e ele disse: bispo, isso deve ter vazamento em algum lugar, geralmente é no vaso sanitário. Ele pediu para eu fazer alguns testes, troquei um monte de bucha, troquei válvula e nada de resolver, a conta de água cada vez mais alta. Então ele disse: olha, veja se a água, se a caixa d'água não está tendo algum vazamento. E eu então fiz outro teste e disse: realmente, seu Wilton, de manhã continua o registro rodando. Então disse: tem uma infiltração na sua casa, agora só precisamos achar onde, que não é fora, é dentro da sua casa. Vamos procurar na encanação. Seu Wilton foi lá um dia e a gente pegou uma picareta e saiu picando aonde deveria estar o cano. O problema da casa lá é que o cano tinha sido colocado de maneira atravessada, deu o que fazer para achar. E quando achou, tinha quebrado, rachado, a gente fala no cotovelo, no joelho, né, de um dos canos, e já tinha comido boa parte da terra que estava ali. E ele disse: se não socorresse, isso aqui ia virar um grande buraco, porque estava jogando aqui no alicerce. Entrar no meio, se fazer de cidadão, olhar os segredos e semear contendas. São dois tipos de infiltrações que existem na vida, e o texto bíblico aqui fala dessas duas formas. Nesse caso aqui, o autor, Judas, que não é o que traiu Jesus, obviamente, porque ele logo no texto sagrado diz que ele, depois da traição, ele se matou. Mas o que tudo indica, ele era um dos irmãos de Jesus, ao se reconhecer aqui, se auto-intitular como irmão de Tiago. Curioso, né, a gente pensar no nome de Judas como sendo aquele que traiu Jesus, porque Judas é a pronúncia em grego do nome Judá. E Jesus era da tribo de Judá e foi traído por Judas. Mas no final da Bíblia temos uma passagem, todo um texto escrito por este homem, Judas, que não era o traidor e muito provavelmente era um dos irmãos carnais de Jesus. O importante aqui é uma palavra divinamente inspirada. Diz o texto sagrado que ele tentava escrever sobre a comum salvação. E eu já preguei sobre esta passagem, sobre esse texto algumas vezes aqui na igreja. E na verdade tenho tentado me desvencilhar disso e não queria falar muito sobre isso. Orei a Deus e disse que queria falar hoje sobre uma coisa diferente, mas parece que assim como Judas, eu me senti compelido a compartilhar um pouco com os irmãos sobre estas questões de infiltração, porque isso tem pesado o meu coração com relação à igreja, na forma como nós estamos vivendo. Talvez, se você buscar, vai encontrar referências a isso, que há muitos anos atrás preguei a mensagem em cima desse mesmo texto. Mas esse texto fala, portanto, destas infiltrações que aconteciam na igreja. Quando este homem de Deus, ele escreveu essa carta, já havia se passado cerca de 30 anos que Jesus havia ressuscitado. A igreja já havia crescido, espalhado em diversas partes do mundo. Tanto que ele não indica para quem seria
a igreja específica, não foi como quando Paulo escreveu aos Romanos, aos Efésios, aos Filipenses. Ele estende essa carta a todos os que são chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. São 3 referências muito interessantes no versículo 1. Porque a primeira expressão, ao dizer chamado, é a espécie de ser convidado. Você foi convidado para estar aqui nesta noite? Diga graças a Deus. Então essa palavra é para você. Você que é amado de Deus Pai, diga graças a Deus. Alguém disse isso do seu lado, diga para ele, essa mensagem é para você. E é guardado em Jesus Cristo. Essa expressão é muito forte. Tem algumas Bíblias que a tradução é ligeiramente diferente, guardado por e guardado em. Eu prefiro a expressão guardado em, como se estivesse em Cristo e Jesus o estivesse guardando. E a nossa oração é que o Senhor te guarde de todo mal, porque nós precisamos, como igreja do Senhor, à medida que o tempo passa e se chega aos tempos finais, cada vez mais precisamos estar guardados. O versículo 2 tem uma palavra de fé para aqueles que são chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele pede misericórdia, paz e o amor seja multiplicado. Deseje isso para quem está perto de você, diga misericórdia, paz, o amor seja multiplicado na sua vida. Eu acho que todos nós estamos precisando. O problema aqui de Judas e o problema da igreja, depois já de mais de cerca de 30 anos, e a igreja crescida, a igreja espalhada, uma grande obra sendo feita, e ele querendo falar apenas de coisa boa, só falar de salvação, e eu gostaria muito de falar, especialmente depois que preguei domingo passado, teve gente que me mandou mensagem de várias partes do país, é interessante isso, e eu queria pregar sobre outra coisa, mas a gente tem ainda que falar tudo aquilo que o Senhor coloca no coração. Ele estava preocupado por causa dos infiltrados, estava preocupado porque diz o versículo 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais foram antecipadamente pronunciados. Isso não é novidade desde que mundo é mundo, mesmo Jesus havia dito que quando ele saísse entrariam lobos disfarçados de ovelhas. Pessoas se infiltrariam na igreja, mas o que é mais duro nessa história é que não é somente o fato da pessoa entrar, é aquilo que ele vai infiltrando e o propósito é derrubar. Infiltração, seja de pessoa ou daquilo que está, é aquilo que vai penetrando de uma maneira sorrateira. Você não percebe num primeiro momento, ele parece estar tudo muito bem, está tudo muito certo. A expressão aqui é dissimulação. Ele diz que é a mesma coisa, que é igual a todo mundo, mas que na verdade são homens ímpios, que já foram profetizados. Isso não deve ser surpresa. Não deve ser surpresa quando a gente vê pessoas dentro da igreja que se chamam evangélicos, que aparecem ensinando coisas erradas, porque isso já foi profetizado. São verdadeiros dissimuladores, infiltrados no meio da verdadeira fé. E Judas chama a todos para dizer: precisamos batalhar, precisamos estar atentos e vigiar na nossa vida. O texto nos mostra algumas características no capítulo 4, e isso me preocupa bastante, porque Judas, quando escreveu por volta do ano 60, já se passaram quase 2000 anos, e esse texto, até por ser Sagradas Escrituras, está mais do que atual. Porque naqueles dias, e eu entendo que é semelhante aos dias de hoje, são homens ímpios, diz o verso 4, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, amados, o primeiro sintoma que se tem aqui daqueles que estão infiltrados é o que eles estão infiltrando, que são falsos ensinos que parecem ser corretos, mas que na verdade o objetivo é derrubar. E aqui ele diz que transforma em libertinagem a graça de Deus. A graça de Deus é uma das coisas maravilhosas.
Há um autor que disse que a graça é a única palavra que até hoje não foi corrompida, porque graça ainda significa graça, de graça ainda é de graça, é fazer para aquele que não merece, é dar, é entregar, e isso ainda é graça, é sorrir, é felicidade, isso ainda é graça. E quando fala da graça de Deus, falamos que é Deus fazendo tudo para quem não merece. Falamos que Deus não é pelo que você faz, mas porque Deus te amou, porque Deus te ama, Ele perdoa o seu pecado, e não é pelo tanto que você é bom. Mas, embora isso seja uma verdade, nos dias de Judas e nos dias de hoje, as pessoas estão desvirtuando o que é graça, transformando uma graça em algo bem engraçado, trazendo uma libertinagem, dizendo assim: você pode fazer o que você quiser, que Deus não se importa com isso. E isso não é verdade. A graça é Deus perdoando o seu pecado, embora você não mereça, do que dizer que você pode fazer o que quiser, porque isso não importa. Mas importa. Deus perdoando o seu pecado, independente de qualquer outra coisa que você faça, da sua condição, ou dizer que você pode continuar a sua vida e que isso não faz diferença para Deus, como você vive a sua vida, o que você faz com o seu corpo e o que você faz com Deus, que isso não faz diferença, isso está errado. Deus se importa. Isso é transformar a graça em libertinagem. Nenhum lugar na Bíblia Deus mostra isso. As pessoas estão infiltrando. Eu vejo ensinos assim, pessoas que deveriam ser instrumentos de fé, agora dizendo: não tem problema, você pode viver de qualquer forma. Não, Deus não importa com isso. Deus é bom. A relativização da fé cristã, da fé evangélica, acontecia naquele tempo e acontece nos dias de hoje, transformando graça em libertinagem e negando. O texto é muito forte ao dizer que negam único, soberano e Senhor Jesus Cristo. São três palavras muito fortes. Único é a maneira de dizer que não há outro. As pessoas dizem que todos os caminhos levam aos céus. O importante é falar de Deus, o importante é falar de religião, o importante é falar de amor, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é negar Jesus como único, ao colocar outros caminhos para apontar. Isso é travestido de uma maneira tão bonita, e que se falam no nosso meio, se aparece na internet, se aparece nos púlpitos, dizendo: Deus não se importa com isso. Deus é amor e tudo é amor e está tudo bem, e tudo salva, e tudo leva a Deus, não importa. Esquece que Jesus, Ele é o único que salva, que Ele é o único soberano. Interessante que a palavra soberano aqui é uma palavra muito pesada, que é déspota, no sentido de ser acima de tudo. Hoje essa palavra ela é usada num sentido, não é, até muito maldoso, eu diria, num sentido bem pejorativo, déspota como sendo um ditador. Mas é mais ou menos esse sentido de dizer que acima do Senhor não há outro, e aquilo que Ele fala, Ele é soberano em suas ações, e não há quem possa contestar. E as pessoas hoje acham que Deus depende dele, Ele se entende como soberano, e Deus está submisso a Ele. Subvertem a verdade. Eu que mando em Deus, e não é Deus que é soberano em mim. Eu me sinto à vontade para questionar a Deus e não questionar a mim mesmo. Nosso único, soberano e Senhor. A palavra Senhor é que Ele possui todo o domínio. Naquele tempo era muito mais forte essa palavra. Hoje a gente chama de Senhor qualquer pessoa, mas naquele tempo só o imperador romano ou pessoas revestidas de grande autoridade eram chamadas de Senhor. A relatividade da autoridade divina de Deus e de Jesus, de Salvador, cada vez mais infiltrada no meio. As pessoas vão perdendo isso por falsos ensinos que vão entrando dentro do povo de Deus, e isso vai corrompendo os alicerces.
Não se esqueça disso, que Jesus é o único Salvador, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está acima de tudo e de todos, Ele é o único Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Fora dele não há Deus e não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem ninguém parecido, não tem ninguém que seja similar, não há outro, é único, Ele é soberano e não existe mais, não existe talvez, não existe se, não existe mais ou menos, Ele é único. Qualquer coisa disso é infiltrar falsos ensinos. Esses ensinos, esta mentira, essa é o que nós chamamos muitas vezes de apostasia, e o autor ele vai chamar a atenção da igreja como um todo, para lembrar que se não permanecer firme, você pode sim apostatar-se da fé. Diz o versículo 5 de uma maneira muito forte: quero lembrar-vos, embora já estáis cientes, que de uma vez por todas que o Senhor, tendo libertado um povo, tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. A figura é muito forte. Todos nós aqui lembramos que Deus endureceu o coração de Faraó, 10 foram as pragas, abriu-se o mar vermelho, destruiu o grande rei, o grande Faraó do Egito. Deus fez com que uma nuvem cobrisse o povo de dia, uma coluna de fogo guardasse a noite. Deus sustentou o povo com maná que veio do céu. Deus fez com que a água brotasse na rocha. Mas aqueles que não creram, que não confiaram em Deus, Deus matou todos eles no deserto. Como? Mas eu estou indo na igreja, eu vou na igreja, eu vejo as coisas, eu faço um voto, estou vendo, estou indo, estou ouvindo, mas se não crer e não permanecer em Jesus Cristo e achar que isso é tudo relativo, está tudo normal, meu querido, vai apostatar da fé, e o sinal já foi feito, que Deus fez tudo, mas aquele que não creu e não permaneceu, morreu no deserto. Esta é uma grande advertência, e ele ainda diz mais: e anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, têm guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Faz uma referência, quando Lúcifer e seus anjos estavam lá, na presença de Deus, via Deus, falava com Deus, eram anjos, querubim da guarda, viviam na glória de Deus. Imagine nessa presença maravilhosa. Mas diz o texto que os anjos não guardaram o seu lugar, caíram. Por não guardar o seu lugar, caíram. E o que Deus fez? Está guardado para o dia do juízo. Se Deus não poupou nem anjo, diga para quem está perto de você: você é muito bonito, mas não é anjo. Fala para ele: você está aí, mas não chega a ser um anjo. Acho que a pastora Patrícia falou que é um anjo, né? Está aí o anjo Júlio, né? Não vai escapar de juízo. Jesus disse que o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos. Se Deus não poupou nem mesmo anjos, os quais Ele criou, que viram a sua glória, mas que não permaneceram, não tem ninguém que escapa do juízo. O que Ele está querendo ensinar é: perseverem no caminho. Cuidado com as infiltrações, cuidado com aquilo que está se levantando. E o versículo 7 faz outra advertência: e como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E aqui tem um ponto forte, que mais do que nunca nós temos que sempre frisar isso, que é uma vida de temor e santidade, uma vida moral. A promiscuidade sexual, ele usa isso como exemplo. Esse povo, nos dias de Judas, eles tinham a seguinte ideia: o que importa é o seu coração, não importa o que você faz no seu corpo, o que importa é seu coração. Deus conhece o seu coração e Deus é bom. O que você fizer no seu corpo, Deus não vai importar. Então você pode curtir a vida, porque a vida é curta. Deus é bom e Deus perdoa tudo, e está tudo certo, está tudo bom, e o seu corpo não quer dizer nada.
Se o seu coração está com Deus, você está salvo, está garantido, então pronto, faz o que quiser no seu corpo. E eles então passaram a ensinar todo tipo de promiscuidade. Não tem problema não, pode ficar tranquilo, Deus não se importa, está bem, está tranquilo, fica bem, está tudo bonitinho. Não está. E o texto aqui vai dizer, olha como Sodoma e Gomorra, quando o povo caiu em prostituição, Deus veio e trouxe juízo sobre aquela terra. É sinal de juízo que Deus não tolera a promiscuidade, é um sinal de juízo de Deus. E quando esse ensino ele vai entrando dentro da igreja, a promiscuidade sexual começa a ser incentivada até, ou dizer, não tem problema. E as pessoas começam a viver isso, e a gente vai vivendo isso de uma maneira normal. E o texto aqui, prostituição, é uma palavra, tem um significado muito grande, a palavra grega que é porneia, que entra uma série de coisas, não é? Desde a lascívia, algumas falam fornicação, outras, porque é a raiz da palavra pornografia, que vem dessa raiz, porneia, aquilo que é pornográfico, prostituição, promiscuidade, tudo isso está envolvido. E se a gente acha que Deus não se importa com isso, com a vida moral, seja os jovens que estão vivendo uma vida libertina, sexualmente ativa. Minha experiência como pastor, quando um jovem casal vem na igreja e fala que quer se casar, a gente tem que aconselhar e infelizmente é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, não é? Ou talvez a segunda, vocês têm uma vida sexual ativa? Porque se tiver tem que parar. E não é incomum não é incomum confessar e não é incomum mentir, sabe? Já vi casos que o rapaz disse que não e estava conversando e dizendo que não para o pastor, e a pastora estava dizendo que a moça chorando, pedindo perdão porque tinha, e o rapaz mentindo, a maior cara dura. E essas coisas a gente acha, no fim a gente ora, clama, casa, vai se resolvendo. Mas isso não pode ser entendido como uma coisa normal, de pornografia, de promiscuidade, de libertinagem, de dizer que Deus não se importa com isso, porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra com relação a isso. E aí eu tenho que enfatizar isso, que dentro do princípio cristão, tanto a pornografia, a promiscuidade, a lascívia, ou seja, a vida sexual de jovens, homem e mulher, contra o homem com o homem, isso para Deus é pecado da mesma forma. E hoje ficam tentando empurrar essa questão homoafetiva dentro da igreja, mas isso continua sendo pecado, por mais que tentem dizer que não, por mais que alguns vão infiltrando isso dentro da igreja, e a gente vai sendo tido como conservador, radical, extremista, mas ainda assim é a verdade. O texto nos adverte com relação à preocupação a essas pessoas e a esses ensinos. Diz que não respeitam a autoridade, ao falar são sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, mas rejeitam governos, difamam autoridades superiores. A falta de temor com relação à autoridade espiritual é um princípio muito interessante. Porque não vivemos no mundo perfeito, mas é um princípio que Deus colocou desde que mundo é mundo, o respeito à autoridade, a autoridade constituída, a autoridade que tem na mão, que é feita para o seu bem. Mas se tem um ponto que observa, isso é comum, ao dizer não respeito ninguém. Ninguém manda em mim. Eu respondo direto a Deus. Esse negócio de pastor, de igreja, é só para ficar mandando na gente. É um sintoma clássico que a gente vê de infiltrar falsos ensinos. Eu tenho um amigo, muito tempo que eu não falo com ele, um dia ele mandando uma mensagem para mim, e ele disse, vocês pastores só sabem ficar proibindo as pessoas, não pode isso, não pode aquilo outro, tudo está errado. Aí ele disse, agora eu faço parte, eu perguntei se ele estava indo na igreja, ele disse, não, eu sou agora um desigrejado, eu faço parte agora de uma comunidade que a gente não tem ninguém que manda na gente.
E nós vivemos firmes. O nosso negócio agora é louvar Jesus e tudo. E aí ele contando que tinha a reunião deles lá e tudo. E eu fiz uma pergunta para ele, foi assim, interessante nessa reunião sua. Agora eu queria que você me dissesse uma coisa, quando alguém vai nessa reunião, um amigo seu que convida, e ele diz assim, ó cara, que legal, tá cheio de moças aqui, eu vou pegar essas meninas todas, vou ficar com todas. O que você faz? Você diz para ele que está errado? Você diz que não pode? Você não diz nada e deixa que de alguma forma o Espírito Santo fale para ele sem confrontá-lo? Ninguém fala nada? Ou isso é normal entre vocês? Como é que funciona isso? E eu confesso para os irmãos que eu perguntei na maior das inocências mesmo. Eu queria saber a resposta dele, queria saber como funciona. E ele me deu uma resposta que eu jamais me esqueço. Ele disse assim, vocês pastores só gostam de ficar proibindo as pessoas. Sim, mas o que você faz? Não, vocês só querem saber de condenar os outros. Em outras palavras, não soube responder. Porque na verdade, no fundo, sabe que não tolera, mas é muito mais fácil difamar autoridades, difamar um pastor, difamar um obreiro, difamar um líder. Estes, porém, quanto a tudo não entendem, difamam, e a tudo quando compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. É tão comum as pessoas, naquilo que não sabe, ele fala errado, difama. E aquilo que ele sabe que está certo, isso corrompe. Você tem que tomar cuidado. Isso acontecia nos dias de Judas, e hoje isso acontece em grande escala, porque isso já foi profetizado que nos últimos dias seriam assim. E você vê isso na internet, e isso me preocupa o coração, porque isso vai infiltrando os ensinos. Pessoas infiltrando ensinos no meio do povo de Deus, se chamando evangélico, e falam na verdade de coisa que não entendem, e tentam quebrar princípios. Não precisa obedecer à Bíblia, não precisa nada disso, nada de pastor, você não tem que ir para a igreja, você não tem que fazer nada disso. E isso vai infiltrando. Você está ouvindo essas coisas, e essas coisas vão corroendo o coração. Quantos eu conheço que infelizmente acabaram se corrompendo por isso? Era um alerta que tinha que ser feito, e ainda é um alerta. O versículo 11 mostra algumas características dessas pessoas, e faz aqui um lamento, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. 3 pontos muito interessantes, não é? Caíram, prosseguiram no caminho de Caim. O que Caim fez? Por inveja, matou o próprio irmão, diz o versículo 11. É triste saber, irmão, está dentro da igreja, mas na verdade está arrastando para matar, e não para edificar a fé. Quando alguém está falando mal de gente, de pastor, de irmão, você tome cuidado. Quando tem alguém que está jogando pedra nas pessoas, cuidado. Talvez nele está infiltrando o ensino do caminho de Caim, que acha que não tem problema ficar jogando pedra na cabeça de pessoas. É o caminho de Caim. Movido pela ganância, cai no erro de Balaão, que a preocupação dele era dinheiro, e por dinheiro ele fazia tudo. A pessoa se diz crente, porque vai ganhar um respaldo, né? Quanto eu já vi isso acontecer, especialmente a pessoa que é subcelebridade, de repente ele vira uma celebridade, e aí as coisas, os holofotes vêm para cima dele. Ele vai dar testemunho, ele vai cantar novamente, dar uma alavancada na carreira, mas o que ele quer na verdade é dinheiro. Tem uma atriz aí, que famosa e tudo, quase morreu, aí diz que converteu, quando o nome dela subiu de novo, aí ela começou a falar mal de igreja, e hoje está aí fazendo filme pornográfico, e virou aquela bagunça toda, caiu no caminho de Balaão, pereceram na revolta de Corá. Se você ler o livro de Números capítulo 13, lá fala daqueles que se rebelaram
contra a autoridade de Moisés, e aí abriu-se o chão e eles caíram e morreram. Tudo é advertência que acontecia nos dias de Judas e que está acontecendo nos dias de hoje. A infiltração que vem chegando e vai corroendo os princípios. Cuidado com estas pessoas. O verso 12 diz: estes são homens como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Era como se fosse na ceia. A expressão que ele usa aqui é um coral, que antigamente, o navio ele chegava num coral que não conseguia ver aquilo, aquela pedra, aquela rocha estava submersa, e aí o navio batia e naufragava. Dizia: ali está tranquilo, e de repente, ao invés de ser uma pedra que edifica, é uma pedra de tropeço. Está participando da ceia e está atrapalhando. Banqueteando juntos sem qualquer recato, pastoreando-se a si mesmo. Na tradução que eu uso aqui diz: pastores que a si mesmo se apacentam. Não é a melhor tradução, porque não tem a palavra pastor aí, essa expressão pastores, dizendo que eles a si mesmo se apacentam. Gente que diz que pode viver de maneira independente. Você não precisa de pastor, você não precisa de nada. Nuvens sem águas impelidas pelo vento. O que é nuvem sem vento? Fumaça. Onde diz que onde há fumaça há fogo, mas quando se é nuvem, ele na verdade é só soprado pelo vento. Qualquer vento de doutrina está afastando as pessoas. Árvore em plena extração dos frutos e destes desprovidas, duplamente morta e desraigada. É o tempo de laranja e não dá laranja, é o tempo de figo e não dá figo. Se conhece a árvore é pelo fruto. Alguém já ouviu falar que a árvore frutífera é que toma pedrada? Mas você conhece realmente isso? E esse é um ponto interessante, porque eu chamo os irmãos, e já falei sobre isso algumas vezes. Quando você ouve uma pessoa falando mal do Evangelho, falando da Bíblia, se levantando contra o pastor, se levantando contra a igreja, com conversa mansa, olhe os frutos dessa pessoa. Veja o quanto se ela é crente de verdade. Vê se ganhou uma alma, se batizou alguém, se tem um discípulo na fé. Certa vez um irmão que batizou aqui nesta igreja, chegou em casa, o vizinho dele disse: você está lá na igreja de Cristo? Essa igreja é cheia de engano, está fazendo esses encontros, isso está tudo errado. O vizinho vira para ele e diz: olha, quanto tempo que a gente se conhece? Tem uns 30 anos. Pois é, nesse tempo todo você é de outra igreja. Você nunca me convidou para a sua igreja, e agora que eu estou indo, você vem dizer para mim que na verdade eu estou errado? Anticrente. Pessoas que não têm um fruto e que vivem de falar mal dos outros. Sabe, quando eu vejo na internet pessoa falando mal de pastor, a primeira pergunta que eu faço: qual é a igreja dele? Aonde ele pastoreia? Qual foi a alma, a vida que ele ganhou? Já discipulou alguém? Já fez o batismo, casamento, ensinou essa pessoa, ordenou o ministério, consagrou? Tem algum fruto? Às vezes nós aqui olhamos para essas pessoas e observamos os ensinos, achamos, batemos palmas, as coisas que parecem bonitas, está negando Jesus, transformando em libertinagem, falando mal de todo mundo, e a gente acha que isso está bonito. São falsos ensinos, pessoas falsas, dissimuladoras, que estão querendo te derrubar, entrando e acabando dentro da igreja, e você precisa ficar atento. Jesus se preocupava com isso. Olha os frutos, está dando algum fruto? É muita fumaça? Tem alguma água? Edifica alguma coisa? Quando eu ensino pregação, eu chamo de pregação algodão doce, que é agradável, mas que não alimenta em nada. Tem um docinho na boca. Uma vez o irmão chegou e disse para mim: bispo, o senhor não estava aí, o seu irmão veio aqui e pregou, mas que mensagem, que bênção. E eu fiquei empolgado e disse para ele: o que foi que ele pregou? E ele me respondeu: olha, para dizer a verdade eu não lembro não, mas foi uma bênção. Talvez alimente, talvez só adoça a boca. Ondas bravias que espumam suas próprias sujidades.
Está ali, é uma ressaca, isso quase a gente não vê aqui. Mas a expressão seguinte: estrelas errantes para quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Estrelas errantes. Você já viu essas estrelas? Estrela cadente. Você já viu a estrela decadente? Você olha assim e diz: nossa, mas que irmão abençoado. Você já viu, você está lá, hoje a gente quase não observa mais o céu, né? As luzes não deixam. Mas aí você está lá num local, numa fazenda, num retiro, aí você vê a estrela e ela brilha, e então de repente ela apaga. E a estrela a gente chama cadente. E tem pessoas dentro da igreja que são decadentes. Parece uma bênção, mas na verdade a vida delas está se apagando. Tem um dom, tem um talento, mas não respeitam, não servem a Deus verdadeiramente. Sua vida está cheia de falsos ensinos. Isso tudo já foi profetizado, diz o versículo 14, isso já foi profetizado, isso já foi declarado, isso é uma verdade, portanto não precisa se assustar. Quando você ouve isso, e você às vezes, isso é importante, você que é crente, às vezes é novo e diz: nossa, fulano estava lá, dizia que era crente e fez isso. Não se assuste, uma profecia se cumpriu. É inevitável que venham os escândalos, disse Jesus. Ah, mas o fulano que parecia tão fiel a Deus e agora está falando assim. Não te preocupe, se cumpriu uma profecia. Esse tipo de gente, esse tipo de ensino já foi profetizado. Isso não é novidade nenhuma. Isso não pode de maneira nenhuma abalar a sua fé. Mas o fulano que parecia tão crente, agora está com a vida toda bagunçada. Não te preocupe, está falando mal de tudo. Não se preocupe. Isso tudo foi profetizado, já era uma profecia. Infiltrados no meio da igreja, ele só agora apareceu. Vós, porém, diz o versículo 17, diga para quem está do seu lado: você, porém, meu irmão, lembre das palavras que foram preferidas pelos apóstolos e por nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, novamente vem a expressão, sensuais e que não têm o Espírito. Lembra disso, meu irmão. Tudo já foi profetizado. Normal. É cumprimento de profecia. Verso 20. Vós, porém, amados. Quantos são amados por Deus? Diga amém. No começo nós falamos assim, né? A epístola é para aqueles que são chamados, amados de Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Vós, porém, que são amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. E aí tem um ponto interessante, né? A edificação. Está ali o Glaucio, que é engenheiro, né? O pastor Júlio Falcão trabalha aí com um projeto, agora é secretário de obra, né? Construir uma casa, acima de tudo, é a edificação. Me lembro quando o Glaucio começou a construir ali aquele prédio, não é? Eu era pastor de jovens lá, não faz muito tempo. O alicerce ali, né? Eu tive lá para ver, dava para ficar em pé dentro de uma base que tinha lá, que era todo o alicerce. Fizeram uma técnica agora, antigamente se colocava o alicerce, era assim, você cavava uma vala, colocava pedra, lembra disso? Quando colocava pedra, não é? Depois concretava, depois subia. Agora se faz com colunas, e quando faz a viga, se passa um impermeabilizante na base, para que a infiltração não suba nos alicerces. É isso que a Bíblia está dizendo. Edifique bem a sua fé. Preste bastante atenção na forma que você edifica a vossa fé santíssima. É santo. Em que está edificado? Quais são os princípios dessa edificação? Os princípios que aprendemos desde tudo, a doutrina apostólica,
Jesus morreu pelos nossos pecados, arrependa-se dos seus pecados, crê em Jesus como Senhor e Salvador, são princípios que edificam a nossa fé. Fuja do pecado, fuja da aparência do mal, edifique a sua fé, leia a palavra de Deus, aprenda mais sobre a Escritura, estude a Bíblia, queira aprender, converse com as pessoas. No mês de março vamos retomar as aulas do seminário, eu vou dar um curso de interpretação bíblica, segunda-feira à noite, para quem quiser interpretar a Bíblia com caldo grosso, e nós vamos estar falando sobre isso. Edifique a sua fé naquilo que é verdadeiro, orando no Espírito Santo. Princípios: edificar a fé e orar. Diga para quem está do seu lado: a oração funciona. Todo dia, 6 horas da manhã, tem um grupo aqui orando. Toda sexta-feira, oração. Ore no Espírito Santo. E guardai-vos no amor de Deus. Diga mais uma vez para quem do seu lado: Deus te ama, meu irmão. Seja guardado nesse amor, esse grande amor com que Deus nos ama, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Aguarde, vai chegar salvação, graça, edifique sua fé, continue orando, continue servindo a Deus, espera no amor de Deus, porque é só esse amor e essa graça de Deus que nos salva. No versículo 22 ele diz: compadecei de alguns que estão na dúvida. Tenha misericórdia daqueles que estão assim, não é? Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, mas detestando até a roupa contaminada pela carne. São 2 conselhos com aqueles que estão infiltrados ou infiltrando. Tem irmão que está na dúvida. Irmão, quando você estiver na dúvida, você vem, fala com seus pastores. Uma vez veio uma irmã aqui trazendo questões: porque o fulano está me lendo e me perguntando, meu marido está me perguntando que isso está errado, isso está errado. Eu trazia as respostas, e ele começou a dizer: olha, na sua igreja não ensina a verdade. Eu disse para ela: faz o seguinte, pede para ele vir conversar comigo, marca um dia comigo, fala para ele assim: não, o bispo Claudio Honor que gosta dessas coisas de teologia, marca comigo para a gente conversar, vou explicar para ele. Quem disse que teve coragem? Tenha compaixão dos que têm fraqueza na fé. Se você tem dúvida, venha e pergunte. Agora tem uns que estão perdidos. Nós vamos largá-los? Não. Tenha compaixão deles, mas com temor. Esse é um ponto importantíssimo. Com temor, guardando e detestando até a roupa contaminada pela carne. O que a Bíblia quer dizer é o seguinte: o cara está lá, está perdido. Tenha compaixão dele, mas você vigia. Fala para quem está do seu lado: vigia, meu irmão. Tem gente, não é para... Você tem que chegar perto o suficiente para ajudá-lo. É como uma pessoa que caiu num poço, e você tem que chegar perto o suficiente para estender a mão para ajudá-lo, mas não de forma que ele te arraste e que você caia lá dentro. Você entendeu? Com temor. Está caído, eu preciso ajudá-lo, eu vou estender a minha mão, mas vou firmar o meu pé. E a lama que ele está não é boa, detestando até a roupa contaminada. A vida de promiscuidade, eu não vou dizer assim: não, está tudo bem, porque não está. Não, mas você entende. Eu entendo que é pecado. Não, mas você quer sair, você quer ficar aí, é um problema seu, mas se quer sair, é problema nosso. Não quero nada com essa lama. A única coisa dessa lama que eu quero é te tirar dela. Você estende a mão e firma o passo, e segura, e cuidado. Detestando até a roupa contaminada pela carne. Não aceite o pecado. Não concorde com o pecado, nem com cheiro de pecado, nem com a mancha de pecado, mas ajude no que puder. E por fim, aquele que é poderoso para te guardar de tropeço. Só tem um que é poderoso para te guardar de tropeço, é o Senhor. E para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. E a oração final: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso,
glória, majestade e império, soberania antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós, hoje e por todos os séculos. Amém. Vamos orar, fica em pé. Dê a mão para quem está perto de você e ore por ele nesse momento. Ajude-o nessa hora. Ajude-o com a palavra de oração para que não caia. Ajude-o fortalecendo em amor, edificando-lhe a fé. Você é chamado, você é amado e você é guardado. Cuidado com as infiltrações. Cuidado com os infiltrados. Abra os seus olhos. Nós vivemos o último tempo. Permaneça firme, edifique a sua vida firme no Senhor. Isso tudo está profetizado, mas o Senhor há de nos guardar firmes, edificando a fé. Ore no Espírito Santo, ore por ele, ore pela casa dele, ore pela família dele. Vem, Espírito Santo de Deus. Te louvamos pela tua palavra que nos alimenta e nos edifica a fé. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Livra-nos, meu Deus, do homem mau, dos falsos ensinos, que transforma a tua graça em libertinagem, que negam o Senhor como o único Senhor e soberano e Salvador. Pois fora de ti não há Deus. Livra-nos, meu Deus, dos homens maus que se infiltram, meu Pai. Dai-nos sabedoria, edifica-nos a fé, Espírito Santo, porque o Senhor nos faz lembrar de todas as coisas. Nos ajude, meu Deus, a ajudar os que estão fracos, meu Deus, a pregar a tua verdade, a arrebatar aqueles que estão morrendo no fogo, meu Deus, mas sem nos queimar com o mal. Ajude, meu Deus, a tua igreja para viver conforme a tua vontade, pois é o Senhor que vai nos levar imaculados até o dia da tua glória. Até o dia da tua glória. Ajuda-nos, Senhor. Prepara-nos, meu Deus, temor em nossos corações. Meu Deus, tantas são as situações, tantas pessoas aqui, alguns são instrumentos do Senhor. Fortaleça-lhes a fé, levanta, desperta nesta noite para ajudar a outros, Senhor. Alguns aqui estão na dúvida, Pai, fala aos corações, ajude-os nesta noite, Senhor, pela tua palavra que abre a mente, o entendimento, que livra, meu Deus, da morte, que livra, meu Deus, da condenação eterna, livra do mal, Senhor. Ajuda, meu Pai, ajuda. Alguns lembraram de outros que estão perdidos, meu Deus, e precisam de ajuda. Dai-nos esta graça, Pai. Oramos por aqueles que estão se perdendo. Ó Deus de compaixão e Deus de misericórdia, guarda a nossa casa, a nossa vida, guarda toda a tua igreja, Pai. Ajude-nos, meu Deus, a discernir as coisas com sabedoria. Ó Santo Espírito, livra-nos do mal. Perdoe, meu Deus, os pecados, purifica, Senhor, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, para não vivermos em libertinagem, como se a graça do Senhor fosse isso, pois não é. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a tua unção sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Ajude, meu Deus, ajude, Senhor. Pai, dá-nos discernimento, abre os nossos olhos, o nosso coração, meu Deus. Vem, Espírito Santo, edifica-nos a fé, para o teu louvor e glória, edifica-nos a fé, Santo Espírito, para o teu louvor e glória, Espírito Santo. Vem, poder de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Eu quero voltar. Eu quero
Levante sua mão em direção da sua casa, de alguém que você lembrou, e ore por ele agora. Vamos fazer mais uma oração, é orando no Espírito Santo. Ore pela sua família, ore por aqueles que precisam ser fortalecidos. Se essas pessoas estão aqui, ore com ela novamente, ore por ela agora, ore pela sua casa. Ore por aqueles que estão longe. Pai, nós queremos andar na tua presença, Senhor. Dá-nos graça por aqueles que estão necessitados do teu amor. Guarda, meu Deus, toda a nossa casa, para que a tua palavra se cumpra. Crê no Senhor e será salvo tu e toda a tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Sabemos que temos as nossas fraquezas e erros, Senhor, mas rogamos a tua misericórdia, esperamos na tua misericórdia, nos guardamos no Senhor e na tua misericórdia, abençoamos nossa casa e nossa família. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, agora com as mãos sobre o seu coração, faça uma oração de agradecimento ao Senhor. Agradeça a Deus pelo perdão, pela salvação, pela vida eterna. Clame por você agora, você e Deus. Peça perdão pelas suas faltas e se fortaleça em Deus. Peça para o Senhor te mostrar se existe em você algo errado, e peça perdão, pois como está escrito: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muita coisa eu falei nesta noite, mas o Espírito Santo é quem nos lembra de tudo que devemos guardar. Peça ajuda, Senhor. Eu quero viver conforme a tua vontade, para o teu louvor e glória. Me ajude, Senhor, me ensine, Espírito Santo, me dê sabedoria na tua palavra. Pesa o meu coração, abra os meus olhos. Não quero me perder, meu Deus, não quero crer na mentira, porque o Senhor é a salvação e a verdade. Ore no Espírito, ore no Espírito, ore no Espírito. Vem, Espírito Santo, edifica-nos a fé, Espírito Santo, porque é o Senhor quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E como está escrito: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Brilhe novamente a tua luz, pois a tua palavra diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Resplandeça, meu Deus, a tua presença em nossos corações. Ilumina nossa mente, nosso interior, para fugirmos do mal, meu Pai, pois a tua palavra diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós necessitamos de ti, Espírito Santo. Ministra em cada coração, para o teu louvor e glória, em o nome de Jesus. Agora dê uma palavra de fé para quem está do seu lado. Diga: persevera na verdade, meu irmão. Firme com Jesus, firme na verdade. Deus é bom, amém? Dê um abraço aí em 3, 4, 5. E que o Senhor te dê uma semana de paz na presença dEle, e que te livre do mal, em nome de Jesus.